digo já. Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa discussão em torno das ciências afins ao direito. E aí a gente vai principiar agora justamente com uma das partes mais interessantes dessas ciências afins, né? Apesar de que até agora a gente já só falou de ciências muito promissoras, né? Muito impactantes na compreensão do direito. Mas a gente vai falar agora exatamente desse ramo, desse tronco maior, que se chama criminologia. E se vocês observarem aqui, eu nem falei muito da criminologia, da psicologia criminal aqui, porque eu vou encontrar aqui no âmbito da chamada criminologia um espaço para ela. Dentro do que se chama de criminologia, eu vou estudar a psicologia criminal, a antropologia criminal e a sociologia criminal, certo? Da mesma maneira como a sociologia criminal, ela vai ser estudada lá na sociologia geral, nas ciências sociais gerais. Mas eu terminei tratando no âmbito da criminologia porque, basicamente, a criminologia vai cuidar do estudo científico da criminalidade. E a criminalidade tem vários aspectos, né? Então, eu posso estudar as causas da criminalidade, eu posso estudar os meios de combater a criminalidade, eu posso estudar remédios para a criminalidade, eu posso estudar o que acontece dentro do psíquico, do psicológico, da mente do homem criminoso. Qual o itinerário desde as primeiras formulações mentais até a execução do crime. O que dá coragem ao criminoso para agir daquela maneira, por exemplo, certo? Isso tudo a gente vai tratar no âmbito da criminologia. É preciso que a gente pontue também que a criminologia estuda o crime como um fato social, certo? Então, como fato, a criminologia vai muito mais se preocupar com o aspecto corretivo do que o aspecto retributivo. A criminologia não vai focar em saber qual é a pena mais adequada a determinado crime. Não. Ele vai se preocupar de compreender como aquele crime foi gerado, como aquele crime foi pensado, imaginado e executado, para que a própria sociedade estude ou trabalhe meios para que aquele crime não se repita, ou para que os efeitos do crime não sejam sentidos da pior forma possível, certo? Então, é nesse particular que a gente vai estudar a criminologia, iniciando exatamente pela psicologia criminal. Na psicologia criminal, que a gente destacou lá da psicologia geral, né, psicologia jurídica como um todo, então na psicologia jurídica a gente tem a psicologia judiciária, a psicologia social e a psicologia criminal. E eu trago aqui para a criminologia porque na psicologia criminal eu vou pretender investigar os processos psíquicos do homem delinquente. Ou, em outras palavras, o que leva alguém a delinquir. O que faz com que uma pessoa acanhada, tímida, termine se revelando uma pessoa, um grande criminoso, né? O que faz com que uma pessoa temperada, razoável, que tem uns sentimentos controlados, geralmente, possa matar uma pessoa, possa atirar em várias pessoas na multidão. Isso a psicologia criminal vai investigar, certo? E não só isso, mas também a psicologia criminal vai se preocupar com o tratamento psicológico do delinquente. Então, verificar como é que o delinquente, como é que aquele que cometeu um delito deve ser tratado para que ele não seja tentado a delinquir novamente, certo? Então, em outras palavras, a psicologia criminal se preocupa com o que passa na cabeça do criminoso a tal ponto de fazê-lo delinquir, certo?
Alguma dúvida? Professor, o pessoal está levantando a mão aqui. Certo. Vamos lá. Mariana, depois Damião. Oi, professor, boa Oi, noite. boa noite, Mariana. Eu não sei se você já falou, mas é porque eu tenho muito interesse por ambas as áreas, assim, do direito e da psicologia. E se, Excelente. por exemplo, tem como eu fazer graduação em direito, por exemplo, e atuar como psicóloga jurídica, eu tenho que fazer alguma outra Sim. coisa? Não, tem como. Você pode. Assim, é um ramo muito específico, né? Então, existem alguns concursos para o âmbito do perito criminal que vai atuar nessa investigação psicológica, né? Sim. Por exemplo, existe uma atividade no âmbito da investigação criminal que é o do o profiler, né? Aquele que vai traçar o perfil. Então, vamos lá. Uma pessoa que comete esse tipo de crime aqui, quais foram as características? Então, o profiler, né, ele vai traçar um perfil das pessoas que podem cometer esse tipo de crime. Entende? Quando a juíza com quem eu trabalho e o defensor sempre estão dizendo, olha, você tem que ver Mindhunter, que é uma série da É Netflix. muito boa. Pois é. Tá vendo? Eu sabia que você já tinha visto. E no Mindhunter, pelo que eles narram, que é uma das séries que eu já estou reservado ali para minhas férias também, há um delineamento do perfil do psicopata, do serial killer, né? Especificamente. Então, assim, a psicologia criminal, ela também trabalha nesse trabalho de traçar o perfil do delinquente. Então, que características uma pessoa tem que ter para ter cometido esse crime? E aí, a partir dessas características, eu vou tentar encontrar pessoas com aquele perfil. Entendi. Estou muito chocada que tem como fazer isso só fazendo direito, porque eu pensava que tinha que fazer psicologia. Não, Inclusive, você pode fazer direito, mas você, obviamente, tem que fazer fazer especialização, cursos, né? Alguma coisa assim. especialização. Aham. Então, tem espaço sim, ou pós-graduação, sem dúvida. Tá ótimo. Obrigada, professor. Nada. Damião. Professor, eu achei muito interessante o senhor falando isso, de tudo como é que acontece, psicologia, enfim, voltado para essa parte. Eu queria perguntar se isso de fato acontece na prática, no dia a dia do fórum, sei lá, do processo em si. Enfim, acontece de fato ou como é que é feito? Bom, quer que eu vou falar da minha prática assim, corriqueira, né, no âmbito da investigação criminal. Os crimes em que eu atuo não são os crimes mais, por exemplo, os crimes contra a vida, eles têm uma investigação diferenciada, né? Suzanne von Richthofen só foi pega porque houve uma investigação de um crime contra a vida. Talvez se ela cometesse um estelionato, não houvesse tanta investigação, não tão cuidadosa como acontece em relação aos crimes contra a vida. Isso que a gente vai ter lá em processo, né? Isso. Mas o que é que eu posso dizer? Não existe, por exemplo, eu nunca, até agora, eu estou aqui em Natal desde 2019, eu estou trabalhando em Natal, como promotor de Natal desde 2019, eu não tive ainda uma audiência com um psicólogo que fosse analisar o perfil criminoso. Por quê? Porque eu pego lá o cara que é pego em flagrante e roubou um carro, ou furtou uma roupa da loja. Né? Então, assim, não precisa atuação de um psicólogo para saber o que é que levou ele a roubar, não. Geralmente, esse trabalho mais específico é apenas utilizado em crimes mais impactantes, né? Principalmente os crimes dolosos contra a vida, aqueles que vão ser submetidos a júri, certo? Enfim, não é muito comum, mas existe aí um caminho, né? Certo? Entendido, professor. Obrigado. Nada. Dexter, Maria está falando de Dexter também. Tem muita série bacana. Se a gente for acompanhar tudo, a gente não vai
nem estudar mais direito, né? Então, eu preciso ter muito cuidado aqui, incentivar vocês por esse caminho, que é um caminho sem volta. Vocês só vão querer saber de série. Mas lembrem-se que para vocês atuarem como aqueles personagens da série, precisa estudar direito, tá certo? Não vamos deixar de lado, não. Mas não só direito. Psicologia forense, né? Ou psicologia criminal, criminalística, etc, etc. Ok? Tranquilo, pessoal, em relação a esse primeiro ramo lá da criminologia. Vamos agora a um outro, que é a sociologia criminal. Na sociologia criminal, eu já não me preocupo tanto com o que passa na cabeça, o que é a construção mental do criminoso para cometer o crime, não. Eu analiso os fatores ambientais e sociais do delito. Ou seja, por que é que existe uma mancha de criminalidade aqui nessa cidade, nesse bairro especificamente? O que é que está acontecendo lá? Certo? E por que, ou então assim, por que é que nesse outro bairro aqui não existe criminalidade? Porque os assaltos são cometidos apenas em determinados pontos da cidade e em outros não, né? É porque existe uma ronda policial, ou seja, existe um acompanhamento policial mais frequente em determinadas zonas e outras não? É porque o ambiente favorece a fuga, por exemplo, né? Então, vejam, isso é muito importante. Há estudos, por exemplo, que demonstram que casas muito próximas umas das outras, elas favorecem a criminalidade. Quando casa não tem recuo, as casas não têm jardim, né? Não tem separação entre uma e outra, os problemas familiares, eles terminam saindo de uma casa e indo para outra, né? Então, enfim, isso mostra como é importante que a gente visualize o fator ambiental numa ampla medida. O que é que o plano diretor de um município tem a ver com a criminalidade? Muita coisa a ver, pessoal, por incrível que pareça. A organização, a ordenação urbana, ela tem impacto na criminalidade, sem dúvida alguma, certo? É preciso que a gente ponha isso em mente. Então, tem lá psicologia criminal, sociologia criminal e agora a antropologia criminal. Vocês estão estudando sociologia e antropologia, né? E aí, o que é que vocês entendem? Qual a diferença que vocês veem entre sociologia e antropologia? Foi conversado sobre isso já? Nossa, eu acho que a gente basicamente só debateu sobre isso até agora. Pronto, ótimo, que bom. Então, digam aí, me esclareçam, porque eu estou em dúvida aqui. Se eu não estou maluca e muito mal informada por só estar estudando sem entender nada, né? A sociologia ela é mais voltada para, tipo assim, para análise das coisas de agora, digamos assim. E a antropologia tem uma visão mais histórica e mais da natureza humana, para aquilo acontecer. Eu não sei explicar direito, mas acho que deu para entender, né? Professor, posso complementar? Com certeza. Eu acredito, lá pelo que a gente estava vendo, que é isso que... Como é o nome dela? Acho que é Bárbara. Bárbara, eu acho. Eu também não estou vendo, não, mas... Só que, claro, a sociologia complementa a antropologia e vice-versa. Só que eu acredito que seja como a antropologia faz o estudo do homem em si, digamos que de uma forma mais individual, e a sociologia parte das relações desse homem com ele. Não que a antropologia também não faça, né? Mas é de uma forma mais específica, cada uma. Perfeito, acho que levantaram a mão aqui. Paulo. Basicamente, para complementar, a antropologia ela foca na totalidade do homem. O homem é o foco, de certa forma. Já a sociologia é no comportamento do homem em sociedade e toda a estrutura da sociedade. Basicamente, seria uma distinção bem breve. Perfeito. Vocês três estão corretos, né? Então, tá vendo como vocês estão estudando e aprendendo? Então, muito bem. É de fato isso. O foco da antropologia pelo próprio nome, a gente pode deduzir isso, o antropos, né? O homem. Enquanto que a sociologia vai
se preocupar com a relação do homem em sociedade, as relações do homem em sociedade, né? O comportamento do homem em sociedade, as relações sociais, o ambiente em que esse homem se relaciona e assim por diante, certo? Então vejam que na antropologia criminal, o que é que eu vou investigar? O homem criminoso. Não mais o intelecto do homem, o que passa na cabeça do homem para ele delinquir, mas aquilo que faz parte da composição morfológica humana, que torna alguém mais propenso a cometer o crime, ou menos propenso a cometer um crime, certo? E aí, obviamente, eu não posso falar de antropologia criminal sem mencionar o nome desse cientista, um dos precursores da antropologia criminal, que vocês, inclusive, já devem ter ouvido falar, que é Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, de onde vem a expressão lombrosiano. Alguém já ouviu essa expressão, lombrosiano? Rapaz, esse personagem está lombrosiano. Ele quer dizer o quê? Essa expressão quer dizer o quê? São dos primeiros estudos relacionados ao homem que poderia, no caso, cometer crimes. É o lombroso. Isso, mas quando a gente diz assim, isso aqui é um personagem lombrosiano. Tinha as feições, as características pessoais, físicas, que o lombroso delimita. Então, as orelhas abertas, tem o perímetro encefálico. Isso, perfeito, exatamente isso. Cesare Lombroso, ele escreveu um livro que se chama L'Uomo Delinquente, né? O Homem Delinquente. E nesse livro, ele faz um apanhado dos seus estudos de medição de tamanho de crânio, formato do olho, alguns hábitos até de algumas pessoas, a ponto de, a partir dessas observações, ele traçar perfis morfológicos, orgânicos dos delinquentes, né? E aí, nesse livro, por exemplo, ele diz, olha, pessoas com tatuagem, elas são mais propensas a cometer crimes. Por que eu digo isso? Porque eu observei várias pessoas que foram pegas cometendo crimes e muitas delas tinham tatuagem. E isso se justifica porque as pessoas com tatuagem, elas são mais tolerantes, elas são mais tolerantes à dor, porque para fazer tatuagem dói. E como elas são mais tolerantes à dor, elas são mais atiradas aos desafios que envolvem cometer um crime. Veja as associações que ele faz até chegar a uma característica, né, pessoal? Então, claro, na sua época em que se pretendia, como a gente já falou antes, se pretendia dar justificativas, fundamentos, buscar causas dentro, inclusive, das ciências naturais ou dos parâmetros das ciências naturais para todas as ciências sociais, até para que a gente desse essa segurança que a gente vai ter nas ciências naturais, também nas ciências sociais, Lombroso foi reverenciado, né? Então ele foi, Lombroso é o paradigma, é o autor a ser cultuado, né, como referência no estudo da antropologia criminal, certo? Porque ele dizia, e o livro dele é interessantíssimo, né, as associações que ele faz, que o criminoso pode ser reconhecido por caracteres morfológicos. Não estou falando com você. Aí eu trago para vocês aqui, pessoal, não se assustem, né, essa hora da noite. Aqui ele traz esses desenhos, esses crânios aí, eles foram desenvolvidos a partir das descrições que Lombroso dava para cada um desses tipos de crime, para cada um desses criminosos. Esse primeiro aqui, por exemplo, ele tem a feição de um corrupto. Esse outro, 156, de um ladrão. O falsário, ele vai se apresentar com essas características morfológicas, o estuprador com essas outras, o assaltante com essas outras, e o assassino com essas outras aqui. O assassino
é bom a gente até ter distância, né? Esse último aqui, não sei se vocês estão vendo nitidamente, esse inferior do lado direito, né? O cabo que chegar assim, com essa fisionomia na rua, a pessoa já vai correndo naturalmente, independentemente do crime que ele pretende cometer. Mas essa associação, vamos dizer assim, determinista, tem o seu preço, tem o seu risco, né? Primeiro, como é que Lombroso fez essas observações? Ele ele observou dentro daquelas pessoas que eram pegas, dentro daquelas pessoas que eram apanhadas como criminosas, né? E aí eu já posso ter, a partir desse momento, um recorte social também. Ou vocês acham que todos os traficantes são igualmente investigados aqui no nosso país? Ou vocês acham que a gente consegue resolver todos os crimes de roubo? Ou vocês acham que todos são bacolejados igualmente? Então vejam que eu posso construir sob um prisma de uma ciência, né, de uma pretensa ciência, um perfil que já vai estar contaminado na sua essência, no seu início, por um recorte social, certo? Já vem o primeiro perigo daí. Outro perigo, quando eu associo necessariamente um perfil a um crime, eu termino condenando alguém independentemente de ter cometido ou não o fato. Eu dou ensejo às condenações prévias. Aí vocês vão dizer, professor, eu tô achando parecido com os precogs, né, de Minority Report. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas o personagem de Tom Cruise, ele é um investigador, é um policial, na verdade, que, na verdade, não tem mais nem investigação. 3 entidades lá, eles preveem o crime, e a pessoa é presa antes de cometer o crime, momentos antes de cometer o crime. Aí chega a atuação policial e prende ele. E aí é uma sociedade que não tem mais crime. Olha que fantástico, né? Assistam um filme e vocês vão ver a possibilidade de furo desse esquema, certo? Nessa sociedade. Independentemente disso, pessoal, a grande crítica que se fez a Lombroso foi justamente o de perpetuar discriminações. Ou vocês acham que a perseguição aos judeus não tem nada a ver com essas ideias? A eugenia, a purificação da raça, ela é decorrente também desse tipo de pensamento, certo? E que as pessoas, elas nascem com aquela propensão a cometer crimes, né? Então, as pessoas que têm determinadas características, elas podem nem cometer o crime agora, mas elas um dia vão cometer. E isso dá ensejo a perseguições baseadas apenas nesses aspectos morfológicos ou orgânicos dessas pessoas, certo? Alguém... Mariana. Eu já fiz um curso uma vez, que é tipo um mini curso ligado à saúde mental e direito criminal. E falava justamente isso, a maior parte era criticando o Lombroso, como é o nome mesmo? Lombroso. Lombroso em relação aos loucos infratores, que eles ficam presos só pela... assim, porque eles podem cometer algum crime, né? E falando sobre todo esse absurdo e tal, e questionando toda a história da psiquiatria, é muito interessante. Exatamente, é muito interessante, né? E assim, houve muitas críticas em relação a Lombroso, a ponto de a gente chegar no século XX, XXI, dizer, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né? A gente viu, Mariana está recomendando aqui, e eu assino embaixo, o trabalho de Lilian Schwartz, né, o Espetáculo das Raças. E é muito pertinente você ter falado isso, Mariana, porque nós temos um cientista, e vocês vão encontrar no Amazon Kindle, gratuitamente, inclusive, algumas de suas obras,
que se chama Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi um médico que terminou se radicando na Bahia, e aí ele começou a fazer um estudo entre os criminosos baianos, né? Aí ele disse, poxa, olha, a maioria dos criminosos que são presos aqui são negros. E ele fez uma associação imediata da raça negra à propensão de cometer crimes. No que é que isso vai dar, pessoal? Vocês devem imaginar, né? Isso vai dar exatamente na prática hoje, ainda muito corrente do racismo estrutural até na persecução criminal. Certo? Quando eu digo assim, o baculejo é seletivo, é porque algumas pessoas são baculejadas ou são tidas como comportamento suspeito pela questão de serem pessoas da raça negra ou serem mestiços, né? Então, vejam que isso pode ter esse preconceito racial, ele termina sendo sentido também ao longo da história do direito. A gente vai ver lá, práticas ligadas à cultura africana são, muitas vezes, criminalizadas ao longo da história do país. Certo? O acesso à educação das pessoas negras foi historicamente dificultado. E aí, às vezes, a gente se depara até hoje dizendo, isso é um absurdo, esse negócio de cota, né? Esse negócio de cota só leva a mediocrização do ensino público. Eu, particularmente, só vi vantagem em relação às cotas. Eu vejo que é um espaço muito mais plural, muito mais rico na discussão acadêmica que a gente pretende desenvolver aqui, e não tira espaço de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Então, enfim, eu tenho esse pensamento e vejo com muita preocupação esse determinismo que era visualizado lá em Lombroso. Pois não, Paulo? Eu só ia comentar sobre isso, né? Que, de certa forma, mexe com a estrutura dominante. E tudo aquilo que a gente muda em relação ao que eles dizem como normal vai dar um certo conflito. Então, as cotas, de certa forma, retira um certo destaque que pertencia à elite, né? Exato. Então, é claro que eles vão ter discursos contra, enfim, meritocracia e entre outras coisas. Eu estava só também pensando aqui nesse estudo que o senhor mostrou, eu só ouvi assim por cima, mas eu não sabia do que se tratava. E eu considerei muito problemático, porque exatamente vai mostrar um perfil que vai se enquadrar com a galera negra, com a galera, né, que mora em favela. Isso é muito problemático, né? Realmente, como bem disse o senhor, é manter a discriminação, né? Que ainda se mantém no racismo estrutural, inclusive no cotidiano e não só na polícia. A gente vê em lojas que existe o perfil da loja, né, de pessoas que trabalham na segurança que tem que seguir um determinado tipo de pessoa. Então, no Ministério Público, na magistratura, né? Da mesma forma. De uma forma geral, isso está acontecendo na sociedade como um todo. Mas é muito bom esse tipo de debate, eu acho que só acrescenta. Com certeza, com certeza. Essa pluralidade de ideias. E assim, pensar que isso aconteceu no passado, e a gente dizer, não, mas professor, hoje em dia não tem mais isso, né? Será? Sim. Inclusive, hoje, racialização, né? Hoje, Paulo, hoje esse estudo assumiu assim, teve um requinte, né? Todo mundo veio cair de pau em cima de Lombroso depois, no século XX principalmente, esse absurdo, né? Fazer essas associações, o homem é livre, tem livre-arbítrio, ele não é apenas o que, assim, ele não age apenas de acordo com sua constituição morfológica, orgânica, ele tem o ambiente atua sobre ele, né? Então, enfim, isso deve ser deixado para trás. Mas, tem um porém, quando houve um incremento nas pesquisas neurológicas, quando a neurociência, portanto, conseguiu reunir elementos para a grande revolução que tem proporcionado no âmbito não apenas
da ciência médica, mas de todas as ciências que são por ela afetadas, inclusive a ciência jurídica, esse risco começou a aparecer novamente. Por quê? Porque eu poderia fazer uma pesquisa e dizer, olha, as pessoas que têm determinadas características, por exemplo, uma hipertrofia da amígdala cerebral, o que é que se constatou? Essa hipertrofia, ela tem um impacto no comportamento social dessa pessoa. Então, por exemplo, a amígdala de psicopatas, a amígdala cerebral de psicopatas, ela é diversa das pessoas tidas como normais. Aí, pessoal, eu levanto uma outra reflexão e uma outra problemática. Até que ponto eu vou desejar que a sociedade se livre desses psicopatas, permitindo um tal tipo de rótulo, de rotulação, né, de ação preventiva. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ressonância magnética em todo mundo. Quem tiver a amígdala com determinadas características vai ser preso. Mas eu não cometi crime nenhum. Não, você não cometeu ainda, mas você vai cometer. Na primeira oportunidade você vai cometer. Isso é científico. Está lá, é a ciência. Né? Então, veja, pessoal, que a gente ainda está sofrendo, a gente ainda está enfrentando essas discussões. Por outro lado, você vai dizer, poxa, mas se realmente a gente pudesse se ver livre, né, dessa criminalidade, pessoas que são naturalmente propensas ao crime, será que não valeria a pena encarcerar preventivamente essas pessoas? É uma discussão que eu deixo para vocês, não deixo respostas, né? Mas essa é a discussão que é travada no âmbito da antropologia criminal. Certo? Ou seja, é um ramo interessantíssimo. Recomendo não apenas a obra de Lombroso, de Lina Rodrigues, que vocês vão encontrar gratuitamente lá no Kindle, mas também as várias séries que se desenvolvem em relação a não apenas tem uma série que é uma série japonesa. Eu esqueci o nome agora, mas tem o mesmo mote de Minority Report, que são agentes do Estado que agem preventivamente e assim já vão prendendo as pessoas a partir dessa análise, né? E aí eles apontam o revólver, e o revólver é que define se a pessoa tem a intenção de matar, vai fazendo uma medição, como se fosse a medição de... Psycho Pass. Como é? Psycho Pass é um anime? Isso, exatamente, Psycho Pass. Eu comecei a vi os primeiros episódios e achei fantástico. É a mesma ideia, né? Então você, a partir de características morfológicas, biológicas, você já presume a periculosidade daquela pessoa. Eu achei fantástica a ideia. Vou continuar quando as férias chegarem, né? É como se a gente só vivesse durante as férias, né, pessoal? Não é isso, não. Mas, assim, esses desafios mais longos a gente tem que reservar para um momento mais de calmaria, né? Eu acho que é Cycle. Deixa eu botar aqui para vocês. Pass, de passe. É isso mesmo. Exatamente. Com essas indicações, vocês não vão nem querer pegar em livro, né? Cuidado. Bom, além da antropologia criminal, né? Aqui é a cara dos nossos amigos, vamos para a criminalística. Esse professor, mas, peraí, o senhor estava falando em criminologia, criminalística, tem diferença? Total. E é sempre uma questão que eu coloco nas minhas provas, né? Eu boto umas pegadinhas e as pessoas terminam confundindo criminologia com criminalística.
A criminologia é o estudo do homem delinquente. A criminalística do homem delinquente dentro do ambiente, ou seja, é o estudo do que leva alguém a cometer o crime, né? Condições ambientais, psicológicas, morfológicas. A criminalística é o estudo da investigação dos delitos. Então, a quem vocês vão associar a criminalística? Sherlock Holmes, né? Então, nada de Poirot, não, é o Arsène Lupin. Na verdade, não é nem Arsène Lupin, porque Arsène Lupin é o bandido, né? É o criminoso. Mas eu, que sou fã de Sherlock Holmes, né, li o livro Arsène Lupin contra Sherlock Holmes com muita reserva, né? Porque é difícil a gente ver assim o ídolo sendo passado para trás. E por essa razão, os descendentes de Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, impediram Leblanc de utilizar o nome Sherlock Holmes na obra de Arsène Lupin. Vocês devem ter se lembrado aqui, existe uma série Lupin, né, que fala justamente que é uma alusão a esse personagem francês que, como bom sinal da disputa entre França e Inglaterra, a gente tem aí uma antípoda do personagem Sherlock Holmes, que é justamente o Arsène Lupin. O autor teve que mudar o título, botou Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. E a gente sabe que é Sherlock Holmes, né? Todas aquelas características típicas que foram descritas na obra de Conan Doyle. Então, a criminalística ela vai tratar dessa investigação. Não sei se vocês já leram algum livro de Sherlock Holmes, ou assistiram ao filme mesmo, as séries, né? Ele faz uma análise, olha, esse tipo de barro só tem em uma região de Londres. Aí ele vai investigar quem é que poderia de lá, dessa região, ter cometido esse crime, o tipo de tabaco utilizado, a forma como as pessoas se vestem, né? Essa investigação do ambiente do crime, que só, infelizmente, não é muito comum na nossa prática, né? Quando eu fui investigar meu primeiro crime, o feminicídio lá do Cruzeiro, eu disse, não, vou receber aqui um inquérito, né, com fotos do cadáver, do local do crime, nada. Não tinha uma foto sequer. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer essa defesa perante o júri, né? E aí a gente vê como era precária a atuação da nossa polícia científica, polícia técnica científica. Então, pessoal, vejam, não confundam a criminalística, que é aquele momento de estudo da investigação dos delitos. Então, o corpo tem sinal de arrasto. Onde é que o sangue ficou? As equimoses ficaram onde? Ficaram no dorso ou na parte frontal do corpo? Existem marcas de insetos, né? Então, isso tudo a gente estuda a partir da criminalística para a investigação do crime. Se valendo de conhecimentos da química, da física, da biologia, da medicina legal e assim por diante. Pois não. Ana Marques levantou a mão. Oi, Ana. Oi, professor, você me escuta? Sim, tá ótimo. Não, é só porque eu tinha pedido no chat para repetir essa diferença, porque eu fiquei pensando na questão do vídeo, se não me engano, é no segundo vídeo, que tem o desenrolar do caso, né, que o pessoal está investigando, e aí tem aquela cena do sangue no banco. Ao mesmo tempo que aquilo ali envolve os fatores sociais e ambientais, até pelas falas dos personagens, no caso, isso não seria criminologia e sim criminalística? Eu fiquei com essa dúvida. Muito boa pergunta, Ana. A atuação daqueles investigadores é uma atuação que se dá no âmbito da criminalística, porque eles estão investigando um delito, certo? Mas no âmbito da criminalística, eles vão se valer de conhecimentos da química, da biologia, e de outros vários, né, que a gente vai comentar já já.
certo? Então, assim, o que é que a criminalística faz? Ela utiliza conhecimentos científicos para investigação do delito. Interessa para a criminalística o que é que passou, o que é que causou alguém, o que levou alguém a cometer o crime apenas indiretamente, certo? Por quê? Porque eu tenho vestígios ali. Cheguei, tem lá um corpo estendido no chão, ensanguentado, esfaqueado. Eu vou tentar entender o contexto. Vez por outra, por exemplo, eu pego alguns casos de suicídio, né? Esses têm fotos e são bem marcantes, são bem barra mesmo a gente verificar. E aí, a partir das circunstâncias, a gente vê que não se trata de um homicídio. E por isso a gente termina remetendo para a promotoria que atua nos crimes dolosos contra a vida. Porque o suicídio também é apurado por lá, certo? Exato. Letícia está colocando aqui a série, eu acho que é Sherlock, né? Com Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho. É excepcional. Inclusive porque ele é contemporâneo. Então, assim, se vocês leram os livros de Sherlock Holmes, né, de Conan Doyle, ele passava recados pelo telegrama. Coisa assim, inimaginável hoje. E na série, ele passa os recados pelo serviço de mensagem de celular. Né? Então, assim, é bem bacana essa adaptação. E os filmes, obviamente, os filmes de Sherlock Holmes com Robert Downey Jr., né? Que, por coincidência, também é um herói da Marvel, né? São excepcionais. Eu sou fã de Robert Downey Jr. desde que ele fez Chaplin, principalmente. Bom, e depois quando ele voltou com Homem de Ferro, né? Não tem como imaginar o Homem de Ferro não sendo Robert Downey Jr. Bom, o que mais que a gente vai discutir aqui hoje, para concluir? Além da criminalística, vamos agora para as ciências exatas. Não acredito. Eu sou de humanas e tenho que ver isso ainda, meu Deus do céu. Sim, porque a matemática ela vai ser útil para a compreensão de muitos mistérios que vão exigir a sua utilização. Certo? Aí eu botei aqui os exemplos mais comezinhos. Se chama de prazos, né? Prazo de 24 horas, a diferença entre prazo de 24 horas e um dia. É porque os prazos de 24 horas são contados por hora. Então, assim, quando começa às 4 da tarde, ela termina às 4 da tarde do dia seguinte. Prazo de um dia, você começa às 4 da tarde de um dia e você tem todo o expediente do dia seguinte para fazer. Né? Para ajuização, por exemplo. Certo? Prazos eleitorais são prazos, tem muitos prazos em horas. Ou se chama de provas tarifadas. Antigamente, vocês vão ver, inclusive no próprio Pentateuco, na Bíblia, existem indicações assim. Para alguém ser condenado a tal crime, precisa de testemunho de 2 pessoas. Então, assim, confissão vale X. Testemunho de uma pessoa vale X sobre 4. Testemunho de 2 pessoas, X sobre 2. Né? Um documento, X sobre 3. E assim vai. É como se cada prova tivesse um valor numérico, né? Isso hoje não tem mais espaço para isso. Bom, mas eu queria destacar aqui para vocês esse outro livro que é muito interessante, A Matemática nos Tribunais. Como a matemática, e as autoras, elas trazem casos reais em que a matemática foi utilizada para o bem, ou seja, salvou inocentes da condenação, ou para o mal, e terminou fazendo falta e redundando na condenação de inocentes, certo? Então, esse livro aí, A Matemática nos Tribunais, Uso e Abuso dos Números em Julgamentos, é excepcional, é interessantíssimo e eu desde já recomendo para quem tenha
essa curiosidade, certo? Tenha saudade daqueles exercícios, equação de segundo grau, como eu amava você, né? E matriz e raiz quadrada, que saudades. Eu gostava de matemática. E gostava também de química. Mas química tem a ver com direito também? Tudo a ver. Então, desde questões que interferem na remuneração do trabalho, né? Insalubridade, a exposição a determinados agentes químicos, isso interfere na remuneração ou mesmo na aposentadoria de determinados profissionais, como na proteção ao meio ambiente. Eu já atuei como promotor do meio ambiente e, em muitos casos, as investigações eles precisavam de conhecimentos da ciência da química, né? Então, para saber quais foram os agentes utilizados ali para a poluição de um efluente, para verificar a extensão da poluição, quais os agentes causadores de determinados danos ambientais, certo? Então, a gente vai utilizar a química também, na prática do direito. Da mesma forma como a física, certo? Então, um dos casos mais comentados no âmbito político, assim, envolvendo crime e política, foi a morte de PC Farias. Vocês, obviamente, não eram nem nascidos, mas teve grande impacto, porque o PC Farias era o tesoureiro da campanha de Collor, muito influente, houve suspeitas de corrupção, caixa 2, etc, etc, nada muito distante do que acontece hoje ainda. E aí, PC Farias apareceu morto junto com sua namorada. E houve muita discussão na época, houve um estudo inicial feito por um médico legista muito famoso na época, que era Badan Palhares, e aí Júlio Sanguinetti apresentou uma outra versão, se contrapondo a essa versão inicial, mostrando os vários equívocos do laudo de Badan Palhares, e nessa crítica ele utilizou a física. Como? Mostrando que o trajeto da bala era incompatível com a situação de homicídio e de suicídio. Então, uma terceira pessoa matou o casal de namorados ali, segundo a versão apresentada por Júlio Sanguinetti, certo? Então, a física pode também ser muito útil para a aplicação do direito. E a cibernética, meu Deus, essa sim. E eu não estou falando da cibernética apenas quando a gente fala em cibernética, a gente vê logo um robô na frente, né? Não. Mas a cibernética diz respeito à ciência da comunicação e do controle nos seres vivos e nas máquinas. E eu falo de máquina aqui da mesma maneira como eu estou tratando máquina, eu falo de robô para os meus filhos, né? Para eles sentirem assim, até mais atração pelo funcionamento das coisas, eu digo que esse aqui é o robô de lavar roupa, que é a máquina de lavar roupa, né? É o robô que lava roupa, o robô que lava louça, o robô que esquenta a comida, porque aí eles têm um interesse maior por aqueles utensílios domésticos. E é nesse sentido, né? Então, assim, mas o que é que isso tem a ver com direito, né? Meio esquisito. E se eu disser e se eu falar em inteligência artificial, né? E se eu falar em como a inteligência artificial tem sido utilizada no âmbito do judiciário? Existe até um nome do sistema utilizado no Supremo Tribunal Federal, que é Vitor. Vitor é a inteligência artificial do Supremo. E um grande entusiasta desse estudo, né, da inteligência artificial, a interface com as tecnologias, né, cibernéticas, tem escrito várias obras, né? Alexandre Moraes da Rosa, vocês vão ouvir falar dele, várias obras que despertam para essas novas áreas de saber, né? Então, a relação do direito com essa ciência da comunicação entre humanos e máquinas.
certo? E é preciso que a gente também faça essa reflexão, ok? E, por fim, pessoal, vamos aqui falar sobre a estatística. Bom, mas estatística, eu pensei que se não tivesse mais espaço para isso no direito, né? Tem sim, pessoal. Hoje, a palavra da moda é jurimetria. Decisões judiciais que possam dar uma mensuração do seu impacto, por exemplo, certo? A lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê essa exigência de que o juiz, na sua decisão, ele considere também os impactos da sua decisão na sociedade, certo? E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês para mostrar como a estatística pode ser mal utilizada. Veja só. Eu tenho aqui um quadro que associa a população e alguns índices ao longo dos anos, né? Em relação aos crimes. Se vocês observarem bem, eu tenho aqui a linha azul como sendo aquela marcando os homicídios, certo? É aqui. A linha laranja tem os crimes envolvendo furtos de veículo e a linha roxa, os roubos, de uma forma geral, certo? Agora, eu tenho uma outra. O que é que vocês têm? O que é que vocês percebem em relação a esses três primeiros índices aqui, nessas curvas? Tem algumas distinções, mas eu tenho uma tendência. O que é que vocês observam aí como tendência? Digam aí. Eu não sei se eu entendi errado, mas... Ah, não, eu entendi errado mesmo. Porque botaram no chat aqui outra coisa. Como é? Eu tinha entendido algo tipo... Nicole. Crimes estão aumentando. Só um minutinho. Pode falar, Maria. Que os crimes estão aumentando e... Não, quer dizer, o encarceramento está aumentando e a quantidade de crimes está diminuindo. Isso. E a quantidade de crimes diminui a partir de um determinado momento, né? Se você fizer a retazinha aqui, ó, por volta de 1990, 1993, aqui, a gente tem uma diminuição dos homicídios, dos roubos e dos furtos de veículo. Aí eu tenho um outro índice aqui, que é o quê? A taxa de aprisionamento. Olha como ela cresceu a partir de 1981. Ó. Foi lá para cima. Qual é uma conclusão possível a partir da análise dessas estatísticas, pessoal? E assim, são números não mentem, né? Se diz por aí. O que é que eu posso associar? Eu ia dizer justamente que quando se aumenta uma taxa, quando se coloca um tipo de punição, é uma tendência que caia os acidentes, as mortes, enfim, as pessoas ficam com mais medo que isso venha acontecer e sejam punidas. Exato, Nicole. A primeira conclusão que a gente pode tirar é justamente essa. Veja, a linha verde que traz a taxa de aprisionamento está subindo. Ó. Quando ela começa a subir muito subitamente, todas as taxas desses crimes apontados aqui descem. Ó. Né? Pois não, Fernando? Dá para entender também que as penas aumentaram, né? Por isso que estão ficando mais gente presa. Porque está diminuindo o crime. Não faz sentido diminuir crime e aumentar a gente presa. Ou então, seja, aumentou a pena. Isso. Ou seja, qual a conclusão possível em termos de política criminal que eu posso extrair desse quadro? Quer dizer, penas maiores, menos crimes, né? Isso. Vamos botar esses bandidos na cadeia e acabar com essas regalias de livramento condicional, de saída, liberdade provisória. Não, deixar todo mundo preso. Porque olha o impacto que ele tem na sociedade. Quanto mais gente presa, menor a taxa de crimes. Pronto, resolvi o problema. Mas esse quadro não diz toda a verdade. Eu destaquei aqui 3 crimes.
eu esqueci, talvez, o mais importante de todos eles para o crescimento tão abrupto da taxa de encarceramento. Que é qual? Homicídios? Não, homicídio está aí, é o azul. Sim, é o azul, né? Do tráfico? Tráfico, exatamente. Sim. Cadê o tráfico aí? Tráfico. Veja que a taxa de aprisionamento cresceu principalmente a partir do início da década de 80, quando Reagan era presidente dos Estados Unidos e tomou a guerra às drogas como uma política de Estado, né? Assim, era uma questão de honra para ele, a guerra contra as drogas. E o tráfico, pessoal, não foi só nos Estados Unidos, no Brasil também. O endurecimento na política criminal contra o tráfico de drogas representou taxas de encarceramento em todo o país que adotou essa política, certo? Ou seja, a estatística aqui ela tá sendo omissa, certo? Por isso que é importante que a gente tenha a consciência de que a estatística pode nos auxiliar, mas ela pode também ser como se fosse uma ilusionista, certo? Ela vai nos cativar, mas a gente só pode fazer uso da estatística se for um uso responsável, certo? Para que a gente não possa incorrer nessas falsas impressões, ok? E com isso, pessoal, a gente termina, a gente conclui essa visão geral das ciências do direito e afins, pelo menos das principais ciências, né? É claro que vocês vão se deparar com muitas outras no âmbito profissional, nas suas pesquisas, e eu acho que o grande recado que a gente tem a dar, a partir dessa nossa reflexão de hoje, é que a gente não pode dispensar a utilização dessas ciências. A gente vai ver nas próximas aulas como alguns autores têm um cuidado, né? Hans Kelsen, inclusive o texto que eu recomendo para vocês já está disponível no Cigar para que a gente explore na próxima terça-feira. A gente vai explorar esse texto na próxima terça-feira. Aproveitem o feriadão para estudar. É um texto curto, mas é um texto que às vezes a pessoa fica um pouco... um texto complexo, certo? Então, eu não queria dizer isso, né? Mas Kelsen, ele faz parte da corrente de pensamento que, por alguns, é chamada neocantismo jurídico. Só para vocês terem assim, não quero assustar, mas só para vocês terem ideia da dificuldade que podem encontrar na leitura desse texto, certo? A Sara já demonstrou aqui sua preocupação. Mas, enfim, é um texto muito importante para a gente compreender. A ciência do direito deve muito a Kelsen, obviamente não só ele, mas ele deve ser estudado, até criticado, mas a partir do estudo cuidadoso. Então, a gente vai observar como é importante o estudo dessas outras ciências para a compreensão do direito, para a formulação do direito, para a criação do direito, certo? E é por isso que a gente tem que abrir a mente para esses conhecimentos, certo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou algum questionamento, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Tranquilo? Então, pessoal, vou concluir aqui a gravação.